bom dia, gente. Bom dia. Estamos hoje tendo mais um dia de palestras do nosso mês do bem-estar, né, voltado para valorização à vida, para boas práticas, para a gente refletir, né, sobre as esferas da vida de um modo geral, a gente buscar melhorias, tanto pessoais quanto no coletivo, de ajudar o parceiro, de fazer esse senso de compreensão da totalidade, né, que nós somos e que nós vivemos. A gente já falou de muitos temas bacanas, burnout, já falamos sobre estresse, já falamos sobre ansiedade, já falamos sobre vários temas bacanas. Hoje a gente também vai falar de mais um tema bem bacana, que está super em alta e que está sendo bem recorrente nas nossas vidas, né? Com certeza vocês conhecem ou são pessoas que tiveram diagnóstico tardio de TDAH, ou que vivenciam com esse diagnóstico no dia a dia, com filhos, com parentes, e que é um tema que a gente precisa discutir e ampliar essa discussão não só para a nossa esfera pessoal, mas também trazer para a esfera corporativa, né? Porque traz muitas implicações e muitos desafios para a gente na vida cotidiana dentro do ambiente de trabalho. Então, ninguém melhor do que um especialista para falar sobre isso, e é por isso que a gente convidou Fátima Marcolino, psicóloga, super bem, com bastante expertise na área, né? E ela vai se apresentar um pouco. Rafa, ficou mudo. Abriu. Quem tiver dúvida já sabe que no final a gente abre um espaço para vocês perguntarem, tanto pelo microfone, ou pelo chat, ou pelo WhatsApp, que tem algumas pessoas mais envergonhadinhas, aí mandam pelo WhatsApp para mim ou para Yasmin, e aí a gente expõe aqui no grande grupo. E Fátima, seja muito bem-vinda, fique à vontade, sinta-se em casa. No final também você pode deixar teus contatos, teu Instagram para o pessoal te seguir também, para poder acompanhar um pouquinho da tua trajetória profissional, tá? Ok. Obrigada, eu agradeço, né, em primeiro lugar, a Rafa, a Yasmin, nós fomos parceiras aqui, né, nessa caminhada da psicologia, estudamos juntas, né, e foi um prazer, realmente, fazer a graduação com vocês e continuar aqui com vocês, né, a gente está sempre juntos, isso é maravilhoso, né, e estar aqui hoje também na empresa, na LUC, contribuindo, né, com essas informações em relação ao TDAH é bem importante, que de fato o TDAH, ele, como o Rafa falou, ele está em alta, né? Não que ele nunca estivesse em alta dando prejuízo às pessoas, né? Ele sempre esteve, só que hoje nós estamos realmente assim com muito mais informações, né? Desde que em 2022 houve a consolidação, né, da Semana de Conscientização do TDAH, que é sempre no início de agosto, primeira semana de agosto. E aí, desde a pandemia, né, a gente observa que desde a pandemia, como muitas pessoas elas ficaram, né, mais em casa, pararam um pouco, e aí também houve muitas informações na internet, então essas informações elas estão chegando para muita gente, e aí as pessoas elas começaram a se identificar, né? Opa, eu tenho isso, né? Isso acontece comigo também. Então, o TDAH, ele antes era aqui no Brasil, né? Vale salientar que aqui no Brasil, ele antes não era muito difundido, né? Não tinha muitas informações em relação a isso. Mas aí hoje, né? Graças a Deus, nós estamos realmente com bastante informações, muita gente falando sobre, né? Tem algumas coisas meio estranhas que há pela internet, mas também tem coisas muito positivas, então eu acho que vale ressaltar isso também. E aí é importante, né, que a gente sempre realmente busque as informações verídicas, né, verdadeiras em relação ao transtorno, porque existem muitos mitos. E aí, me apresentando para vocês, eu sou Fátima Marcolino, sou psicóloga clínica. Atualmente eu estou atendendo, né, só clinicando, mas sou especialista em psicologia organizacional, também venho da área organizacional, então, para mim, assim, estar numa empresa falando sobre TDAH é um privilégio, porque eu já estive aí nesse lugar de RH, né, trabalhando com pessoas, né, durante aí muito tempo, e aí estar com vocês aqui hoje, para mim, é maravilhoso, assim, eu me sinto em casa, de verdade. Apesar de só conhecer Yasmin e Rafa, mas, assim, para mim, eu conheço todos vocês, porque, né, estar numa empresa falando sobre psicologia, né, eu me sinto em casa.
Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? Sou especialista também em logoterapia, análise existencial. Desde 2021 eu trabalho com adultos com TDAH. E por que, danado, eu fui trabalhar com adultos com TDAH, né? Isso, às vezes, as pessoas me perguntam assim, Fátima, por que você trabalha com... Você trabalha só com TDAH, né? E aí, assim, eu sou uma mulher com TDAH, né? Eu me via com muitas dificuldades ao longo da minha vida. Também me via uma pessoa também com muitas habilidades, mas aí eu, sei lá, sempre fui, né, habilidosa para muitas coisas, sempre fui interessada no trabalho, sempre gostei muito de trabalhar, gostei muito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu também tinha os desafios, né, no dia a dia, assim, eu sempre tive aquela impressão que eu estava sendo impostora ali nas minhas, muitas vezes nas minhas lideranças, né, na empresa, muitas vezes nas minhas atividades, e eu sempre me achava aquela pessoa como se eu estivesse ali assumindo um posto que não deveria ser meu, né? Um sentimento de incapacidade, muitas vezes, apesar de muita gente, né, me ver incapaz, e em momentos também eu me senti incapaz, mas eu sentia, tinha essas sensações, assim, que desafiavam muito a minha autoestima, né? E outros desafios, assim, do dia a dia, coisas que eu esquecia constantemente. Então, assim, eu tenho muitos exemplos, né, que não dá para falar tudo aqui hoje, que ao longo da minha vida me percebia diferente das pessoas. Então, o que é isso, né? Por que é que eu me sinto dessa forma, né? Por que é que eu, né, funciono dessa forma? E nunca tinha ouvido falar em TDAH, até, de fato, eu entrar na faculdade, assim, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais clara, né? Eu já tinha ouvido falar, mas muito superficial, então não fazia ideia do que era. E aí, na primeira semana, eu acho que a primeira ou segunda semana da faculdade, a gente teve uma professora que trouxe o TDAH, né, na infância, falou assim muito rápido também, foi uma coisa muito, realmente, assim, rápida, e eu disse, opa, eu sou essa criança, né, eu sou essa criança que passava por essas dificuldades, então hoje eu estou adulta, mas eu passei por essas dificuldades, e eu comecei a me ver, né, apesar de, quando a gente começa a fazer psicologia, a gente acha que tem todos os transtornos, né, meninas? Mas, assim, os outros eu só fazia, será? Mas esse aqui não, esse aqui eu tomei posse e eu disse, rapaz, esse negócio sou eu, né? E, de fato, né, o TDAH, ele é um funcionamento. O TDAH, ele biológico, ele é neurológico, né, neurobiológico, então ele é um funcionamento. Né? Se você olha para não tem um teste que você olha para o cérebro assim, ele está defeituoso, né? Hoje a gente percebe que sim, as imagens elas já comprovam que existe uma alteração nas sinapses, né? Então o TDAH ele tem umas sinapses diferentes. E aqui eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Não vou aprofundar tanto, né? Mas vou trazer algumas coisas para vocês. Então é isso, né? Vamos começar, tá? A tela tá boa assim ou vocês preferem que eu aumente? Vamos lá. Se tu puder aumentar, melhora, porque tem gente que está assistindo pelo celular, aí amplia a tranquilo. visualização. Assim ou assim? Assim? Tu consegue colocar em modo de apresentação? Ele tá em... Para a gente está aparecendo a tua tela do PowerPoint, não está aparecendo a apresentação. Mas está na apresentação já, acho que daqui a pouco ela chega, tá? Tá. Mas já tá. Deixa eu só voltar. Vou fazer Agora, de novo, tá? se tu estiver compartilhando uma janela só, ele não vai para a apresentação, ele vai ficar na tela do PowerPoint. Acho que tu tem que mudar a apresentação para outra janela. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Não, eu tenho, assim, uma nova janela. Eu já botei. Vou começar de novo, tá? Vamos lá. Tá. Deixa eu ver. Eu já me perdi aqui tudo. Cadê? Cheguei. É uma tela inteira ou uma nova janela? Acho que é Se janela, você né? for escolher uma nova janela, você seleciona a do slide, a da apresentação, tá? Pronto, Não a do então PowerPoint. tá nela, tá? Vamos lá aqui ver agora se ela aumenta.
Aumentou? Não, ficou a do PowerPoint ainda, mas dá para ver, dá para ver. Eu vou fazer o teste aqui no celular, mas dá para ver. Pode prosseguir. Tá. Então, primeiro eu quero falar um pouco de Setembro Amarelo, né, que é o nosso tema principal, tá? E aí eu vou fazer uma relação do mês, né, da prevenção ao suicídio com o TDAH, certo? Vou fazer essa Eita, relação. Fátima, deixa eu te interromper de novo. Não mudou o slide aqui pra gente, não. Foi? Tu tá no segundo, né? No de setembro. Agora É. foi. Tu vai ter que seguir por aí. Ah, então tá. Foi, né? Aqui tá tranquilo? Tá sim. Tá. Então, o Setembro Amarelo, né, o mês da prevenção ao suicídio. E eu acho que vocês já ouviram falar essa história, mas aí eu vou trazer para vocês, né, por que essa campanha do Setembro Amarelo, né? E aí, em 94, nós tivemos a história de Mike M, que foi um jovem que ele cometeu suicídio. E aí ele tinha um Mustang amarelo e ele era bem conhecido, né, perante a cidade, né, onde ele morava, até porque existia esse Mustang amarelo, né. E aí ele era um jovem que ele aparentemente estava tudo bem com ele, conversava com os amigos, tinha uma vida dentro da normalidade, né, como a gente conhece. E de repente esse jovem, né, tira a sua vida, se suicida. Então, com alguns anos depois, né, isso foi criada essa campanha para que realmente as pessoas falassem mais sobre o suicídio, né, porque suicídio é um tabu ainda para muita gente, né, falar sobre suicídio, falar sobre adoecimento é tabu ainda para muita gente, né, e aí é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente perceber o seguinte, que uma pessoa que comete suicídio, ela não quer tirar a vida simplesmente do nada, né, ela está em sofrimento, e aí falar sobre isso é muito importante, tá? Trazendo aqui, né, o que é o TDAH. Como eu falei para vocês inicialmente, o TDAH ele é um transtorno neurobiológico que hoje ele tem essa nomenclatura, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas ele não é só isso, tá? Os principais sintomas são desatenção e são hiperatividade e impulsividade. Então, de acordo com o nosso DSM, né, que é o diagnóstico manual, o diagnóstico dos transtornos mentais, existem 9 critérios diagnósticos para desatenção e 9 itens, né, do critério diagnóstico para hiperatividade e impulsividade. Então, quando as pessoas elas pontuam acima de 6 itens, tá? Elas podem ser consideradas com TDAH, mas não só nesses critérios. Então, precisa ter uma série de investigação clínica, né, para descartar também outros transtornos para que chegue a esse diagnóstico. E ele é puramente biológico, né, neurobiológico. Ou seja, é um funcionamento, a pessoa ela funciona dessa forma, tá? Com muito sofrimento. E o TDAH, ele não é novo, né? Não é algo novo. Muita gente acha que é novo. No Brasil, a gente, né, infelizmente, nós somos um país ainda que estamos em atraso para muitas coisas. E no Brasil, ele é recente, vamos dizer assim, né? Foi difundido recente. Mas em 1906, né, o primeiro médico neurologista, ele já percebeu assim, opa, tem uma criança aqui que essas crianças, esse grupo de crianças aqui, elas agem diferente. Isso ele avaliando os meninos, né? Porque o TDAH, logo inicialmente, ele era visto mais por meninos, aqueles meninos danados, né? Os meninos virados. E aí, opa, tem um funcionamento diferente aqui nessas crianças. E aí esse transtorno, ele foi passando, né, por transformações de nomenclaturas e também de conhecimento ao longo dos anos. E aí ele foi transtorno hipercinético, e aí teve transtorno de inquieto, e enfim, teve várias nomenclaturas até chegar, né, ao transtorno de déficit de atenção barra, né, hiperatividade e impulsividade, tá? E aí, pelo TDAH ser um funcionamento, né, a pessoa ela funcionava assim, e aí essa observação desse funcionamento, ele foi se estendendo, né, para além dos meninos, também para as meninas. Opa, não é só os meninos que têm, porque logo no início era só os meninos, agora não, agora as mulheres também apresentam, as meninas também apresentam, né, um funcionamento aqui diferente.
Mas por que que muita gente faz assim, eu acho que eu tenho TDAH, né? Hoje, eu acho que eu tenho TDAH, fulano tem TDAH, que ele é muito hiperativo, sei lá, que ele é muito agitado. E muita gente acha que uma pessoa, por ser agitada, pode ter TDAH, né? E não necessariamente é assim, tá? Como eu estava falando para vocês, existe primeiro precisa fazer uma total investigação em outras áreas da vida para, de fato, né, a pessoa ser diagnosticada com TDAH. Existem 3 apresentações. Então, se vocês aí já se comparam, eu acho que eu tenho TDAH, o outro fulano tem TDAH, né? Existem 3 tipos de TDAH. Então, para começar, para problematizar a coisa aqui, a gente já começa a entender o seguinte: não dá para ficar diagnosticando TDAH assim à torta e à direita, não, né? Existem 3 tipos, então a pessoa realmente ela precisa ter o conhecimento desses 3 tipos, tá? A primeira apresentação, né? E por que o diagnóstico hoje fala assim, de apresentações? Rafa e Yasmin, eu vou só pedir a vocês, se eu tiver muito técnica, vocês avisem aqui, tá? Para eu trazer uma linguagem mais né, se estiver compreendendo, eu acho que vocês estão compreendendo. Então, existem 3 apresentações, né, no manual, que é a pessoa com TDAH predominante desatento. Olha, se ele é predominante desatento, ele tem um comportamento diferente de quem é predominante hiperativo impulsivo. Existe um predominante desatento, existe um predominante hiperativo impulsivo, e existe a pessoa que ela tem o combinado. Ela tem tanto critérios diagnósticos para a desatenção, tanto para a hiperatividade e impulsividade. Então, não dá para sair aí diagnosticando todo mundo, não, porque tem que realmente ver as especificidades de cada transtorno, tá? O transtorno desatento, a pessoa que tem, né, o transtorno predominante desatento, ele é totalmente diferente de quem tem transtorno hiperativo impulsivo. Então, uma pessoa, ela pode, né, não ser vista e não ser avaliada com uma dificuldade que ela tem em relação ao TDAH, porque ela pode não ser hiperativa, ela pode ser aquela pessoa, aquela criança ou aquele adulto que está lá quietinho no lugar dele, que não fala com ninguém, que é aquela pessoa que tira uma nota boa muitas vezes, e ela tem TDAH, né? Que aí eu vou falar também que isso não tem nada a ver com inteligência, nada a ver com nota, pode ter sim, mas não é uma regra, tá? E porque ele é funcionamento, né? E mais? Deixa eu falar aqui para vocês. Então, assim, os principais desafios enfrentados por adultos com TDAH, né? Eu não trouxe para vocês critérios diagnósticos, isso é muito técnico, mas, assim, quais são as principais dificuldades das pessoas, tanto homens quanto mulheres, adolescentes, em relação ao TDAH, né? Dificuldade de organização e gestão de tempo. Pessoas com TDAH, tanto de uma apresentação, né? A desatenção ou a hiperatividade e impulsividade, elas vão ter essa dificuldade de gestão de tempo. Organizar o tempo, perceber, peraí, a pessoa acorda, por exemplo, de 7 horas, se senta e daqui a pouco o trabalho é de 8 e de 7h55 a pessoa ainda está sentada. Perdi a hora. Né? Essa falta de noção desse tempo. Então, a pessoa ela começa no trabalho, fazer um relatório, começou a fazer um relatório de 8 horas da manhã, uma pessoa com TDAH, ele poderia entregar esse relatório dentro de 10 minutos. Uma pessoa com TDAH vai passar 2 horas, porque ela vai se perder ali nos detalhes, ela vai olhar, eita, não tá bom, aí vou mandar, o que é que o povo vai pensar, e começa, tá? E, enfim, passou 2 horas. E aí, quando manda o relatório, fica achando que está tudo errado. E aí a pessoa, ela começa a ficar nesse loop, né? Nesse loop de não estou fazendo nada certo, e aí é por aí, né? A coisa é bem complicada, né? Vai ter impacto no trabalho, vai ter impacto nos estudos, tá? O trabalho, ele pode ficar um trabalho mais desorganizado, ou então a pessoa pode estar mais criteriosa com esse trabalho, ela vai gastar muito mais energia, ela vai criar um sofrimento absurdo em relação às outras pessoas. Então, o colega do lado que não tem TDAH, o chefe chega, manda uma mensagem falando, preciso que tu faça uma tabela aí para mim, um relatório aí para mim, e me entrega na minha mesa. Eita, uma pessoa sem TDAH,
chefe vai lá, pega o relatório, chega lá pro chefe, toma. A pessoa com TDAH, ela já sente isso como uma facada, sabe? Assim, isso eu não estou generalizando, tá, gente? Eu estou falando, assim, de uma forma, vamos dizer assim, não todas as pessoas são assim, mas vou falar de prejuízos, né, assim. Então, a pessoa, ela vai começar, caramba, ele me pediu um relatório, mas o que será? Né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Por que eu preciso apresentar isso? E aí, começa, daqui que a pessoa faça esse relatório, que chegue lá, e se o chefe olhar assim, eita, fulano, faltou uma letra O aqui, eita, pronto, aqui é um andor, é como se a pessoa tivesse pegado o trabalho todo, tivesse jogado no lixo e nada presta. Então, existe uma catastrofização, né? A pessoa, ela, mesmo que ela não tenha uma comorbidade, porque existe também o TDAH e as comorbidades, né? Ela pode não ter uma ansiedade, mas ela pode ter um sintoma depressivo, e aí começa o desgaste emocional, né? O sofrimento em relação a isso. Então, isso pode prejudicar. Muitas vezes as pessoas, elas não querem nem promoção, né? Uma pessoa com TDAH, muitas vezes, ela não quer uma promoção, porque ela diz, isso é difícil demais para mim, eu vou ter que lidar com esse pessoal, vou ter que lidar com pessoas, falar com pessoas, meu Deus do céu, não, eu prefiro ficar aqui no meu lugar, ganhando meu saláriozinho e ninguém mexer comigo. Isso pode acontecer com uma pessoa com TDAH. Mas, Fátima, isso pode acontecer com todo mundo? Pode, né? Pode, ok. Pessoas, elas podem também optar por não, mas isso para quem tem TDAH, seja ele desatento ou hiperativo impulsivo, isso é muito mais frequente. Quando a gente fala de TDAH, a gente fala de frequência, né? Porque muita gente diz assim, oxe, mas todo mundo tem isso. Não. As pessoas, elas podem ter um sintoma ou outro, que isso faz parte, sim, né? Isso é inerente a nós, seres humanos, mas o TDAH, ele é frequentemente. Então, isso é o que diferencia o transtorno daquilo que é um sintoma normal do dia a dia, né, das pessoas. Relações pessoais e familiares também é um desafio para quem tem TDAH. A pessoa que é totalmente, né, desatenta, né, ou até o hiperativo impulsivo, você não quer perder tempo, muitas vezes, com uma pessoa falando no seu ouvido aqui 1 hora, e você não quer passar 1 hora ouvindo uma pessoa, né? A pessoa com TDAH, ela não tem paciência para ficar um discurso ouvindo a pessoa o tempo todo naquela lá. Então, a pessoa, ela desvia muito o olhar, não é nem que ela não queira, assim, eu não quero ficar prestando atenção em você, fulano, é porque o cérebro, ele vai tirar a pessoa daquele lugar, transporta a pessoa, teletransporta para o mundo, que depois você faz, meu Deus, a pessoa falou aqui 1 hora, eu não entendi nada. Por quê? Porque o cérebro da pessoa, ele não está lá, né? A atenção já foi para o espaço, já voou. E aí, a outra pessoa que está lá falando faz, está vendo? A gente é casado, ou a gente namora, tu presta atenção em mim? Não. Não presta atenção em mim, eu não sou importante para você. Aí começa a outra pessoa a achar que o problema é com ela, não, né? Não é? E aí a pessoa com TDAH faz, meu Deus, por que é que eu não dou atenção ao meu marido? Por que é que eu não dou atenção ao meu namorado? Porque eu queria dar atenção, e tem gente que às vezes fica com força, fica com dor de cabeça, querendo olhar assim para a pessoa, e o cérebro foi-se embora com Deus, né? Então, é bem complicado, isso tem impacto também. Mas não só nessa questão da desatenção, tá? Ou a impulsividade, hiperatividade, mas também na questão afetiva mesmo, né? Do afeto, né? Do sentimento. Muita gente fala assim, já ouvi muitos Instagrams, eita, povo com TDAH não sente não. Sente, gente, sente, e sente demais. E sente demais. A emoção, ela é demasiada. Não é falta de sentir, ela sente demais. Mas o que acontece muitas vezes? Ela sente e ela não percebe que está sentindo. Pode, Fátima? Pode. Ela não percebe o quanto aquilo afetou ela naquele momento. E existe uma relação direta. Pessoas com TDAH, que elas desenvolvem mais frequentemente que outras pessoas, doenças e dores crônicas, fibromialgia, outras dores das articulações. Por quê? Porque a atenção vai toda para o corpo. A pessoa, ela não... Veja, isso não acontece com tem gente com TDAH também que é virado, né? Que recebeu, levou. Mas outras pessoas não, outras pessoas, elas ficam muitas vezes ensaiando o cenário, poxa, eu poderia ter dito isso para fulano disse uma coisa chata, chata, comigo, eu poderia ter dito, e aí a pessoa passa 3 dias criando vários cenários,
né? Já está esgotada emocionalmente. Por quê? Eu gostaria de ter feito dessa forma, eu gostaria de ter dito dessa forma, né? E aí a pessoa começa 2 dias, 3 dias com pensamentos que a gente chama, na TCC, distorção, né? Pensamentos, distorção cognitiva. A pessoa começa a distorcer e achar né, que poderia ter feito e não fez e começa. E às vezes até fala e acha que poderia que deveria ter falado diferente, que magoou a pessoa. Então, assim, pessoas com TDAH, elas sentem demais, tá? Questões emocionais, né? A pessoa, ela vai ter uma dificuldade também emocional, né? Como eu falei, como ela sente demais. Então, se o pingo d'água cair na cabeça dela, aquilo não foi um pingo d'água, não. Aquilo foi uma tempestade, entende? Ela sente aquilo como uma tempestade. Então, a palavra vai magoar muito mais, né? A gente vê, assim, que essa questão da melancolia, né, de se sentir mais deprimido ou de se sentir mais afetado, está muito voltado para o transtorno que a pessoa que tem um transtorno predominante desatento. O hiperativo impulsivo já é aquele que é assim, oxi, errou para lá, disse e acabou. Ele já tem um posicionamento diferente, né? Ele já se posiciona, porque como ele tem uma impulsividade, então o pensamento chega e ele fala, a coisa chega e ele diz, depois ele fica agora com sentimento de culpa. Né? O outro, ele fica assim, eu poderia ter dito, e o hiperativo impulsivo diz assim, caramba, eu falei, né, e não deveria, com muito mais frequência, ele tem um sentimento de culpa muito mais frequente, porque ele vai perceber, né, que ele foi inadequado naquela fala, que ele foi inadequado naquela reunião, que ele foi impulsivo, e aí, né, por isso que os perfis são diferentes, né. Impulsividade. A pessoa vai ter prejuízo com compras, com sexo, com drogas, sei lá, com fala. A pessoa, o impulsivo, ele é inadequado, sabe? Parece aquela criança, eu falando do adulto, mas parece aquela criança que chegou e bagunçou tudo. O adulto, quando ele chega no ambiente também, que ele tem impulsividade, ele não, as pessoas, elas percebem. Por quê? Porque ele está lá, inquieto, ele fala com um, ele fala com o outro, ele, sabe, toma a cena toda, e a pessoa, e muitos que estão ao lado fazem assim, meu Deus, né? É isso. É que essa pessoa tem essa necessidade danada de fazer desse jeito. Né? E aí não é nem necessidade, ele não está nem fazendo porque ele quer mostrar, ele está fazendo porque ele funciona dessa forma, né? Mas isso incomoda muita gente, né? Que mais, né? Vamos lá, passando. Relação entre TDAH e risco de suicídio. Existe essa relação. Gente, se uma pessoa com TDAH, ela está o tempo todo, frequentemente, achando que ela fez tudo errado, né? Se a pessoa, ela tem comorbidades como ansiedade, depressão, transtorno do pânico, eu costumo dizer para os meus pacientes assim, o paciente chega com diagnóstico, muitas vezes a gente vai encontrando também esse diagnóstico lá no consultório, mas ele chega lá com laudozinho TDAH, eu digo, querido, vamos olhar, porque o TDAH, ele não vem só, não, tá? Ele é um carro-chefe, ele é um imãzinho, tem lá o imã, e fica sugando, assim, sintomas de outros transtornos. Então, ele pode apresentar ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, toque. Ele pode apresentar os vícios, como eu já falei, né? Sexo, álcool, drogas. Existe essa relação muito direta, porque a pessoa com TDAH, ela tem uma desregulação nos neurotransmissores lá no cérebro, né? As informações lá. E aí ela é uma pessoa que ela precisa muito de recompensa. Então, assim, ela precisa muito como tem essa baixa, essa desregulação das emoções, então a pessoa, ela precisa de coisas atrativas para se sentir bem. Então, assim, você comer, por exemplo, existe compulsão alimentar, a pessoa comer é bom, né? Então, a pessoa com TDAH, quando ela tem essa tendência para o vício na questão da alimentação, compulsão alimentar, ela vai comer a todo instante porque ela não está comendo a comida, né? Ela está comendo suas emoções, né? Literalmente, assim, então, houve uma desregulação emocional, então a pessoa ela quer comer para compensar aquilo ali. Ela não percebe isso, ela não sabe, né? Da mesma forma, né, em relação à compulsão sexual, tá? Eu tive um paciente, né, que eu posso falar sobre isso, que é o caso, né, não vou relatar o nome, mas esse paciente, quando ele chegou para mim, ele se relacionava com 30 mulheres no mês, no mínimo,
25 mulheres no mês. Então, ele tinha essa necessidade, ele achava que isso era muito legal, assim, por quê? Porque ele, né, além de ser prazeroso, né, eu sou homem, sou macho, cultura machista, isso é prazeroso para mim. Então, ele tinha uma esposa, uma namorada fixa, e as outras eram aquelas que circulavam na vida dele, né? E o que a gente foi fazendo? A gente foi trabalhando redução de danos. A redução de danos. Ele ia deixar todas as mulheres da vida dele, assim, do nada? Não. A gente foi diminuindo, trabalhando essa redução, até que ele passou mais ou menos uns 8 meses comigo, e aí, quando ele terminou o processo dele, assim, né, quando ele decidiu sair, ele estava com a namorada, né? Continuava com a esposa, né? Com a namorada fixa, e tinha mais umas 2 ali, ou 3. Então, assim, a gente diminui de 30 para 5, né? É uma coisa muito boa. E isso é com drogas também, isso é com compulsão alimentar. Então, tem muito isso. Então, os presídios estão, assim, lotados de pessoas com TDAH, porque não foram diagnosticadas e não houve tratamento. Então, a pessoa não sabe o que é né, por que ela, né, precisa de tanta euforia na vida dela. Então, existe, né, esses fatores emocionais. Já falei aqui, sim. Pessoas com TDAH também, elas são mais propensas a tomar decisões impulsivas, né? Impulsivas, e principalmente em momento de crise. A pessoa está numa crise, toma uma decisão, né? E aí vem as consequências, tá? Então, é importante, esse diagnóstico, né? É bem importante. Por quê? Porque a pessoa, depois que ela recebe o diagnóstico, que ela começa a se conhecer, né, fazer o processo terapêutico, a se perceber, né, porque existe também essa questão. As pessoas com TDAH, elas passam assim. Eu já ouvi pacientes com 60 anos falar assim, Fátima, estou com 60 anos, eu não sei o que foi que eu fiz da minha vida. Elas não percebem muito. A experiência de vida delas fica ofuscada. Por quê? Existe uma desatenção, então elas não vivem o presente. Ou elas estão mais no passado, aqueles que têm comorbidade da depressão, ou elas estão no futuro que não existe, aquelas que têm comorbidade da ansiedade. Então, se eu não vivo o presente, eu não sinto, eu não percebo. Então, se eu chego aos 60, foi o que eu fiz? Não sei, entende? Então, assim, por isso que é importante o processo terapêutico, é importante o apoio da família, é importante o autoconhecimento, porque a pessoa começa a perceber, a sentir, a se compreender. Opa, peraí. Então, aqui existem estratégias, né? E a gente trabalha com estratégias, olha, é um processo, né? Assim, bem estruturado para poder organizar a vida dessa pessoa, né? Pronto, eu tive outro paciente também que ele ganhava muito bem, o cara ganhava muito bem. E aí ele fala, eu não sei o que é que eu faço com o dinheiro. Aí, vamos lá organizar as finanças, a gente vai mesmo no papel. Olha, tá, tu deve quanto no cartão? Deve isso, tal, tal, e tal, e tal, e começa tudo, olha só, teu dinheiro tá aqui. Pessoa, caramba, entende? Então, a gente vai organizando isso, é vida financeira, é vida pessoal, é estratégia em casa. Por quê? Porque a pessoa, ela chega toda desorganizada e sem essa percepção. O papel da família é importante, os amigos é importante, tratamento psicológico, né, e farmacológico, né. Muitos pacientes com TDAH, se você perguntar, Fátima, todos os pacientes com TDAH precisam de medicação, né? Tem os psicoestimulantes, Ritalina, Venvance e outros medicamentos, precisa. Nem todos precisam, né? Porque o TDAH também, ele tem os níveis, né? Tem o nível leve, o nível moderado e o nível grave. Além dessas diferenças dos 3 transtornos, das 3 apresentações, ainda também existem os níveis. Então, eu já tive paciente que começou comigo, a gente fez todo o processo, né, psicoterapêutico, a pessoa, ela se organizou e ela preferiu não tomar medicação, mas ela tinha um nível leve. Então, tem pacientes que chegam para mim que no primeiro dia eu digo a ele, não tem acordo com a gente, vá para o psiquiatra, tome medicação, porque o seu processo só vai acontecer aqui se você estiver medicado, né? Porque eu já recebi paciente no consultório que, quando ele entra, ele se senta e fica, posso tomar água? Pode. Posso pegar um bumbum? Pode. Isso aqui, tem um padrão ali, né? E eu fico só observando esse comportamento. Então, esse paciente, ele vai o quê? Precisar de medicamento. Eu não vou conseguir fazer uma terapia com ele. Ele tem dificuldade de passar 45 minutos ali, ou 50 minutos sentado.
Então, mesmo que a gente vá trabalhando no comportamento, a medicação ela precisa entrar nesses casos mais graves. Tá, os dados estatísticos, ó, nos últimos 2 anos, né? Entre 2023 e 2024, e até. Ó, os estudos indicam que indivíduos com TDAH eles têm um risco significativamente maior de comportamento suicida. Né? Esses indivíduos eles são mais propensos a desenvolver transtornos psiquiátricos também, as comorbidades, como depressão e ansiedade, como a gente já viu, o que aumenta o risco ainda mais de suicídio, né, quando essa pessoa tem esses vícios, né. A preocupação é ainda maior para aqueles que enfrentam desafios persistentes em ambientes sociais, emocionais e acadêmicos, pressão psicológica, pressão nos ambientes, né. O risco de suicídio entre pessoas com TDAH pode ser até 5 vezes maior em comparação com indivíduos sem o transtorno. O que acontece? Eu recebi recentemente no consultório uma paciente que ela foi diagnosticada com todos os transtornos. Quando ela chega para mim, e ela nem vê, porque ela nem sabia, na verdade, que eu trabalhava com TDAH, foi uma indicação. E aí, quando ela chegou para mim, ela falando do sofrimento dela, várias tentativas de suicídio, né? Pensamento de suicídio, tentativa mesmo. E a mãe dela, ela adulta, né? 30 e poucos anos, a mãe dela chegou para mim e fez assim: eu não sei mais o que fazer. Né? E aí, assim, ela está sendo a minha última cartada, assim, com ela. Houve alguma coisa aqui? Estão me ouvindo? Estamos sim. Oxe, o celular aqui, eu, hein? Peraí. Acho que é como eu falei em suicídio, o celular perguntou o que é que ele podia fazer comigo, o bichinho, rapaz. Aí, sim, aí o que acontece? Quando ela começou a falar, e aí eu disse, tá, então me conta, né, tu espera. E aí ela, o primeiro dia, ela queria voltar, né, ela não queria nem entrar na sala, e aí com muita dificuldade, a gente foi trazendo ela, né, ela foi ficando na sessão e tudo mais, e aí eu disse, ó, me conta a tua história. E aí, quando ela começou a falar, ela foi diagnosticada com bipolaridade, com borderline, com ansiedade, com depressão, com não sei o que lá, e aí cadê TDAH? Ninguém nunca falou do TDAH dela. E quando ela começou a falar das dificuldades dela de infância e adolescência, que o pai chamava de burra, a mãe chamava de burro, o professor dizia que ela não ia servir para nada na vida, os relacionamentos, ninguém dizia. Aí eu, poxa, a pessoa aqui, para mim, descrevendo os itens do critério diagnóstico. Não é possível que os outros profissionais também não ouviram isso, né? A pessoa fala, Timó, na escola, eu não prestava atenção, né? Mas aí meu pai dizia que eu era burro, que eu era incompetente, que eu não servia para nada. Fui expulsa de outro colégio, uma menina, fui expulsa do colégio porque só tirava nota baixa, só queria... E começa. E aí, a gente faz a verificação aí de sintomas, o rastreio, TDAH. Aí, o que é que a gente faz? O psiquiatra começa a medicar para TDAH. Aí a pessoa começa a sorrir, né? Eu lembro que ela fala bem muito palavrão, assim. Ela é uma pessoa bem... Aí ela, palavrão, você quer, Fátima? Poxa, eu consegui agora. Tá lá a pessoa funcionando, tomando a ritalinazinha dela, os antidepressivos também, mas tá vivendo a vida dela, tá morando sozinha, vai morar sozinha, começou a independência, tratando ainda, né? É um desafio, tá há 6 meses comigo, mas assim, uma evolução enorme. Por quê? Porque ela não tinha tido o diagnóstico correto, né? E aí, por isso, voltando agora, pegando um gancho, por isso que eu comecei a atender pessoas com TDAH, né? Porque quando eu fui diagnosticada em 2018, e aí até 2021, eu né, saí da empresa e fui atender no consultório, mas teve um dia que eu estava aqui, na sala da minha casa, e eu estava ouvindo uma pessoa que tem TDAH falando assim, que teve dificuldade em encontrar profissionais que acolhessem ele. Na hora eu tive um insight. É isso aqui que eu vou fazer agora. Então, comecei a me preparar e comecei a atender pessoas, acolher essas pessoas que, às vezes, o psiquiatra faz, essa idade, você com 40 anos, 50 anos, buscando isso, para quê? Mais na sua vida, né? Salientando que eu atendo os adultos. Então, e eu ouvi isso também de um psiquiatra. Eu fui diagnosticada em 2018, e quando eu fui procurar um psiquiatra, ele disse isso a mim, né? Interessante, né? Você procurar, né? Receber esse diagnóstico, né? Mas você precisa tratar isso mesmo com medicamento, né? Aí eu disse, preciso não.
quer não. Aí voltei para casa, não fui procurar terapia específica, né, se não fui... Aí voltei para casa, passei 1 ano e meio aí em sofrimento, resistindo. Aí quando eu estava desesperada, que nada, eu disse, não, eu preciso de medicamento, né? Então fui, e aí comecei a fazer o tratamento. Então por isso que eu, né, abracei essa causa realmente para atender as pessoas com TDAH. TDAH na mulher, ó. Antes o TDAH era visto mais nos homens, eram os meninos que tinham TDAH, eram os meninos que eram os problemáticos da vida. E a mulher passava por despercebido, né? A menina se ferrava todinha, mas ninguém achava que a menina tinha TDAH, né? E aí, ó, atualmente muitas mulheres, elas recebem o diagnóstico após o diagnóstico dos filhos. Poxa, agora, né, atualmente, porque agora a gente tem muito mais, né, esse olhar. Então, o filho começa a escola, então, ó, teu filho tem algum problema, ó, teu filho tá, né, tá com dificuldade aqui, ele fica voando na aula, então ele fica virado aí, falando com todo mundo, e aí começa isso, tá, vamos lá, procura os profissionais, todos, criança TDAH. Aí a mãe disse, aí quando vai para a entrevista, o profissional chega, seu filho, acontece isso com seu filho? Frequentemente? Acontece. Isso, frequentemente acontece. Chegou assim comigo também. E eu ainda faço isso. Aí a mãe recebe o diagnóstico tardio. Só que, vê, a mãe já está ferrada, ela casou, e aí ela não era uma mulher que o marido disse, você não é uma boa dona de casa. Por quê? Porque a mulher é desorganizada, porque a mulher deixa as coisas bagunçadas, ela limpa aqui, bagunça ali, ela faz uma coisa, então não faz nada, daqui tem dia que ela acorda sem energia, sem força para nada, e tem a mulher preguiçosa, mas é a energia baixa do TDAH, e aí a mulher ela não consegue fazer as coisas direito, esquece a lancheira do menino, não fez o lanche do menino, e começa aquela confusão, e o marido diz, não presta nada, TDAH, né? E aí ela faz, eita, rapaz, vamos lá agora tratar o quê? Mãe e os filhos. E aí muitas vezes foi assim, não comigo, né? Mas isso foi assim, ó, eu dei na época, né, preferência ao meu filho se tratar e agora eu tô aqui, depois de muito tempo, mas sabendo que tem TDAH, né? E aí passou por todas essas dificuldades. Então, ó, um reconhecimento tardio ou inexistente, ele pode trazer enormes prejuízos às mulheres, né? Pois elas podem passar a vida toda se achando desajeitadas, que não são boas no que fazem, se sentindo deslocadas, com baixa autoestima, né? Ou mesmo inferiores perante as demais. E ainda tem a questão da comparação, né? Bom, a outra pessoa está aqui centrada, organizada, e eu não consigo ficar quieta, ou então eu não consigo, eu estou aqui depressiva, e o que é isso, né? E começa esse complexo de inferioridade, porque as pessoas com TDAH também se comparam muito, 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 tá? Todavia, né, conforme a afirmativa aí de Albert Bartzi, cientistas estão começando a aprender sobre a possível conexão entre o TDAH e os hormônios femininos. Isto é, os hormônios conseguem influenciar em todo o funcionamento físico e psicológico da mulher. Olha, como é que é a menina, né? Lá no passado era o menino que tinha, e agora a gente já sabe que os hormônios femininos, a desregulação ali de hormônio, falta de vitamina B12, falta de vitamina D, tem essa relação direta. Por quê? O TDAH ele é genético, né? 70% do TDAH ele é genético. Existem outras causas, mas a maioria é genético. Vem lá do gene do pai, da mãe, do avô, sei lá de quem foi. Aí chegou, a pessoa está aqui. Essa genética, esses genes, ele pode, na infância, por exemplo, ter um sintoma diferente, pode ser para mais, pode ser para menos, né? Os prejuízos. Mas aí, quando chega essa mulher aí, na fase ali, né, esses hormônios se apresentando, adolescência, vida adulta, essa área de regulação aí de hormônios, a mulher começa, o sintoma vai lá para cima. Aí, por exemplo, uma criança, ou uma criança que estava ali na escola, que tirava uma notinha boa, que o professor era educadinho, o professor, essa menina, ninguém tem TDAH aqui não. Aí, quando chega na adolescência, né, acontece já a mudança normal da fase da adolescência, né, dos conflitos emocionais, isso acontece, mas aí, de repente, era para essa, vamos dizer assim, a menina está lá virada no modo de coentro na adolescência, era para que isso acabasse, né? Era para que isso passasse a adolescência, depois ela fez 18, 19 anos, e ela se estruturasse, e de repente ela continua essa mulher, sabe, meio infantil, meio, sei lá, e
começa vários problemas, dando trabalho para todo mundo, para mãe, para pai, com 20 e poucos anos, 30 anos, e o menino também, tá? O adulto também. Mas eu falando aqui desses hormônios. Então, o que acontece? Uma relação direta. Aí, ó, uma coisa que eu trabalho no consultório, eu digo, quando o paciente chega no consultório, principalmente quando é mulher, né? Homens também. Mas eu digo, olha, faz logo os teus exames, vê como é que tá teus hormônios, tua vitamina B12, tua vitamina D, cálcio, ferro, magnésio, tudo isso vai influenciar. Por quê? O TDAH, ele é multifatorial, né? E aí, ele tem uma relação com esse biológico. Se tiver deficiências aí desse biológico, precisa fazer reposição, porque senão o sintoma não vai melhorar. Pode tomar medicamento a rodo. Se não organizar esses hormônios, né, se não organizar aquilo que está desregulado aí, né, nessas vitaminas, acabou. Vai ter esse sintoma, não vai dar muito certo não só tomar medicação, não. A medicação não faz milagre só. Então, precisa organizar. Então, eu trabalho no consultório com o biológico, vou lá, vai no teu médico, me diz aí o que é que está acontecendo contigo, traz essa devolutiva para mim. Porque a gente precisa organizar isso, né? E vamos para o cérebro. Ok, vamos tratar aqui o cérebro com comportamento, com atividade de comportamento, trabalhar rotinas, organizar tudo, e depois a gente trabalha a dimensão, né? Que é o ser. Porque nós não somos só um corpo, nós não somos só um cérebro, nós somos uma pessoa. E essa pessoa, quando ela chega, ela está arrasada também, quando ela vem com essa carga toda do TDAH. E aí eu trabalho com duas abordagens na psicologia, né, que é a TCC, que trabalha o comportamento, e a logoterapia, que a gente trabalha a dimensão do ser, que na logoterapia, na psicologia, a gente compreende essa dimensão como a espiritual, não no sentido religioso, mas você é um ser, você não é só um corpo, você não é só um cérebro, né? Você existe, você é um ser, e esse ser, né, e é esse ser que a gente vai, o que aqui? Estimular para cuidar do corpo e cuidar do cérebro. Então, isso a gente faz esse trabalho completo, porque é necessário. Então, veja, para quem achava aqui que TDAH é uma coisa simples, que é só a pessoa ficar ali, esquecer de comprar as coisas, esquecer a chave no canto, esquecer... Não é, né? Não é. É muito mais além do que isso. Então, o TDAH na mulher, ó, ela vai ter dificuldade com o autocuidado, vai ficar sobrecarregada, vai ter esse impacto nas relações pessoais, dificuldades profissionais, problema de autoestima, autoimagem, comportamento feminino como ser organizado e tarefado. Ela vai querer também a imperativa impossível, ela vai querer achar que ela precisa dar conta do escritório todinho, ninguém faz como ela faz. Olha, ninguém faz o que eu faço, né? Fulano faz igual a mim. E ela começa a querer carregar todo, tomar para si toda essa carga do escritório. Está lá todo mundo trabalhando direitinho e ela fica lá, incomodada. Meu Deus do céu, essa pessoa é muito devagar, essa pessoa não vai dar resultado. Meu Deus, o chefe não vê isso não, porque eu aqui faço tudo sozinha, lá. Mas ela está lá depois em casa, não dorme, porque está pensando no problema do outro, se metendo na vida da outra colega. Pessoa com TDAH, hiperativo possível, é assim, ela quer dar conta de tudo. Né? E aí, em casa também, ela não pede ajuda do marido, porque o marido tem que saber o que ela pede, e aí começa, não sei o que, os conflitos, lá. Mas você tinha que saber, você tinha que... Não, ela não chegou, não comunicou, porque ela, sabe? E ela toma para si, ela começa... E aí, ela tem esse sentimento, né, de inadequação, porque ela também, ela vai, sabe, se incomodar com algum comportamento dela. E aí, o que é que elas também, né? Que a gente está falando, isso aqui eu coloquei assim, dos perfis gerais, mas aí tem perfil que é da desatenção e tem perfil que é da hiperatividade e impulsividade. Então, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, ela pode se sentir constantemente falhando, não conta, eu não consigo cuidar do meu filho direito, eu não consigo cuidar da minha casa, eu não consigo dar atenção ao meu marido, o meu trabalho está complicado, ou então ela tem um hiperfoco só no trabalho, o trabalho é 100% para ela e o resto que se ferre para lá, não dá conta mais de nada. Ou vice-versa, né? Ou ela tem o hiperfoco em outra área e o resto, né, vai com Deus. Por quê? Porque ela não está lá atenta para isso. Os homens também, tá? Isso acontece também com os homens, assim. Ele pode ter hiperfoco numa área,
sei lá, o homem gosta de uma coisa dentro do quarto dele, de um objeto, e do escritório, monta tudo lá, e a mulher não pode nem gostar, e ele não quer também, né, gastar tempo com a mulher, com os filhos, porque ele está ali no hiperfoco dele, e o mundo acabou também. Estou correndo aqui, viu? Cada hora. Então, estratégias vamos ter para o tratamento, psicoterapia, né? De forma nenhuma, uma pessoa com TDAH pode ficar sem terapia, tá? Por causa desses conflitos todos. Os medicamentos, vamos trabalhar ferramentas de gestão de tempo e rotina, precisa fazer agenda. Resumindo, eu tive um paciente que ele era um gestor de uma multinacional, não sei das quantas, ele era lá de São Paulo, e ele veio comigo no online, e um cara ganhava dinheiro a rodo. Fátima, eu me sinto impostor, eu não consigo organizar uma reunião. Eu disse, bora para a agenda, meu filho, do Google, bora. Aí fui lá abrir a agendinha do Google, ensinar a ele a agendinha do Google. Se sente um minuto, porque ele não parava. Essas coisas você precisa fazer, você precisa ter suas coisas aqui, porque não adianta você ficar rodando. Se sente, estruture aqui uma reunião, vamos lá organizar. Porque era tudo de última hora, para se falar com você e começar, vamos agora, sabe, naquela euforia dele, do TDAH. E aí começa a organizar as coisas. Depois é engraçado, ele puxa uma coisa tão besta, né? Aí eu disse, mas fez diferença na tua vida? Não foi? Era tão besta, mas você não colocava em prática. Então, às vezes é isso. É coisa simples para muita gente. Mas para uma pessoa com TDAH, fazer uma agenda, anotar uma lista de tarefa, é um desafio. Trabalhar com documento, Maria, é um desafio. Chegar no lugar na hora certa é outro desafio, entende? Trouxe aqui para vocês, né, 2 recursos. Esse livro, Vencendo o TDAH Adulto, ele é um livro muito bom. Ele é um livro muito paciente. Esse Barkley, eu disse que isso aqui é a Bíblia do TDAH, tá? O Russell Barkley, ele é a Bíblia mesmo do TDAH. A pessoa quer saber do TDAH, o paciente é esse aí. E tem outros livros também, mas eu trouxe esses principais que eu gosto muito deles, porque esse amarelinho é muito paciente, e esse TDAH 2.0, ele é mais técnico, mas ele traz muita informação também do cérebro, funcionamento do cérebro, que isso aí era só dando um curso para vocês depois, né? Agora eu não consigo falar sobre isso. Tá bom. E aqui nós vamos agora para as perguntas. E, Rafa, concluímos. Gente, espaço aberto para quem tiver perguntas para fazer. Se não quiserem abrir o microfone, coloquem aí no chat ou mandem para a gente aqui no WhatsApp que a gente abre a pergunta, expande a pergunta para a Fátima, tá? Ou vocês podem também dar a opinião de vocês, né? O que é que vocês acharam também. Agora falem, né? Chegou uma pergunta aqui via WhatsApp. Tá. Quais estratégias os gestores podem adotar para lidar com funcionários com diagnóstico do TDAH, visando um bom desenvolvimento do colaborador e respeitando as suas particularidades? Eu acho que a primeira estratégia é você ouvir o seu colaborador, o seu funcionário. Quais são as dificuldades dele? Porque, assim, a partir do momento dessa escuta, como é que você, por exemplo, como é melhor para tu desenvolver o teu trabalho? Né? Vamos supor que a pessoa trabalha no escritório. E aí, assim, para algumas pessoas que têm TDAH, para algumas não, muita gente tem TDAH, trabalhar com documento, né? Eu digo por mim, Maria, eu era gestora de uma clínica, eu queria pegar aquele documento e jogar na cara de todo mundo, menos trabalhar com eles, né? Então, aí precisa entender o seguinte, meu filho, como é que é aqui, essa função aqui para você, né? Aí a pessoa vai dizer quais são. E aí, Fátima, eu vou fazer os gostos dela? Não. Adaptar. É importante adaptar. Adaptar para ver como é que a pessoa se sente mais confortável desenvolvendo aquelas tarefas. Né? E colocar tarefas para ele que seja, vamos dizer assim, funcionais. Não adianta você colocar uma tarefa para um paciente com TDAH que ele vai morrer para te entregar. Ele vai depois tomar remédio controlado, vai ficar sem dormir, vai ficar depressivo, com burnout, porque você não. O que é que funciona aqui para você? E também é importante, aí agora eu trago também uma reflexão para o RH, né? É importante, no processo seletivo, já ter esse olhar. Opa,
sabe? Fazer uma pesquisa, isso aí, se alguém quiser ajuda, Rafa, depois você pode falar comigo. Começar a fazer umas perguntazinhas específicas, assim, para já sondar se essa pessoa tem TDAH ou não, sabe? De uma forma discreta, né? Porque também a gente precisa ter cuidado. Mas, assim, por quê? Porque já sabe que vai ser um trabalho, a gente precisa o quê? Alocar essas pessoas nas áreas que elas tenham mais capacidade para desenvolver, assim, mais hiperfoco, no caso, para desenvolver, né? Porque não adianta realmente você, porque vai dar ruim, né? Acho que eu respondi, não foi? O que mais? Chegou aqui mais uma pergunta. Como Uhum. receber o diagnóstico? Acho que é no sentido de quem procurar, né? Desconfio quem é Isso. que eu procuro, qual profissional eu procuro. Isso. Ó, se você começa a se identificar, você pode sim começar por uma psicóloga, tá? Nem todos os psicólogos, eles vão ter esse olhar também para o TDAH, então é importante vocês buscarem alguém que trabalhe com o TDAH, certo? Assim, comigo acontece assim, o paciente, ele chega, ele não tem o diagnóstico ainda, no meu caso, eu faço uma verificação de uma rastreio desses sintomas, e quando fica claro que existe essa possibilidade, eu faço os encaminhamentos, né, para o psiquiatra. Quando é adulto, eu faço o encaminhamento direto, mando um relatório, o psiquiatra, ele acata, até hoje, nenhum psiquiatra, ele discordou do meu psicodiagnóstico, e aí ele dá o laudo. Quando é criança e adolescente, né, o caminho também pode ser um psicólogo, tá? Mas é interessante que a pessoa faça uma avaliação, que é uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação que vai testar as funções executivas, o funcionamento do cérebro ali daquela criança e adolescente, para realmente observar como é a atenção, memória, aprendizado, inteligência. Por quê? Porque como ele está ainda em fase de escola, em fase de desenvolvimento, os ambientes precisam entender como é que está aquele funcionamento ali daquela criança ou adolescente. O adulto não, o adulto ele já chega ferrado. Então, assim, a gente já sabe o quê? Que é prejuízo, ele vai ter prejuízo. Vamos tratar esses prejuízos e começar a fazer um novo plano de vida a partir desse momento. E aí, assim, o psiquiatra, ele vai, ou o neurologista, né, pode ser o neuro também, pode ser o psiquiatra, entende? Chegou mais um aqui. Cadê? Me perdi. Todo TDAH precisa de medicação? Pronto, eu falei logo no início, mas assim, não necessariamente, tá? A maioria sim, mas alguns que têm um nível leve não necessariamente precisa de medicação específica, tipo Ritalina, Venvance, mas se o paciente tiver comorbidades como ansiedade e depressão, né, dependendo do nível também, se for uma leve, dá para ir organizando com a psicoterapia, mas se for um de moderada a grave, precisa de uma medicação para diminuir essa ansiedade para poder, né, organizar aí esses sintomas. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Ou quer falar alguma coisa, dar seu depoimento? Um colaborador nosso, né, o Williams, colocou aqui no chat. Eu achei a aula de hoje muito boa. Achava que o TDAH era só esquecer umas coisas, porque eu sou muito esquecido. Mas com o encontro de hoje aprendi bastante. E acho que é muito do nosso dia a dia, né? A gente associa sempre que só o esquecimento compõe o TDAH. Mas foi Isso. muito bacana essa experiência hoje com você, Fátima. Te agradeço mais uma vez por você ter topado, ter aceitado esse convite nosso, para partilhar um pouquinho da tua experiência, da tua expertise com os nossos colaboradores. Realmente foi um tema muito pedido por algumas pessoas. Vai ficar salvo, tá? A gente vai subir essa reunião de hoje para o YouTube, para quem quiser resgatar, assistir depois, e as outras pessoas também que não conseguiram participar ao vivo. Mas, Fátima, eu quero abrir espaço agora para você fazer suas considerações finais, deixar teu Instagram disponível, deixar teus contatos disponível. E, gente, Fátima é nossa parceira lá na rede de saúde mental, viu? Então, quando vocês veem lá no cardzinho o nome Fátima Marcolino, é essa psicóloga aí, é essa pessoa aí. Exatamente, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Eu não coloquei aí no slide, né, meus contatos, porque eu sou esquecida, né? Tenho TDAH. Mas, assim, o meu Instagram Fátima Marcolino Psicóloga, certo?
O YouTube também, eu tenho algumas coisas no YouTube, mas tem pouco, mas o meu Instagram é a minha rede social que eu mais utilizo, certo? E o meu contato é o 819-8758-5240. E qualquer dúvida, vocês peçam aí a Rafael e a Yasmin, que elas têm meu contato aí decorado. E assim, ó, alguém está falando aqui, vê. Carol, alguém falou assim, Carol, quero só agradecer a essas lindas, minha vida mudou com o diagnóstico. Muda mesmo, o diagnóstico é um divisor de águas. A minha também, mudou bastante. Graças a Deus, né, que eu fui diagnosticada. Fátima, muito obrigada, viu? Um beijo. Beijo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Tirar as fotinhas? Tirar foto? Adoro foto. Sim, já Joia. começamos a te marcar. Joia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.